eu sou Thalita Ramos, assessora de comunicação do Colégio Sagrado Coração de Maria de Belo Horizonte e apresentando você o mais novo canal de comunicação da escola, o Pod Marie, um podcast que reunirá vozes para conversar sobre diversos assuntos em busca de troca de saberes e vivências. Esperamos que este seja mais um canal de muito aprendizado. O Pod Marie escolheu o mês de março para sua estreia não por acaso, hoje, no Dia Internacional da Mulher. E para este bate-papo, vamos abordar sobre o empreendedorismo feminino. Falar de empreendedorismo feminino com quem vivencia e vive na prática é aprendizado na certa. Então, aumenta o volume e vem com a gente para essa roda de conversa. Pod Marie. A voz convidada de hoje é da consultora em comunicação e marketing Ana Posses, que vai compartilhar com a gente vivências preciosas sobre o empreendedorismo feminino. Mas antes, deixa eu apresentá-la. Mineira de criação e coração, aventureira do conhecimento, apaixonada pelas conexões. Fazer o que ela faz hoje é uma grande oportunidade de empreender o seu potencial criativo em diferentes negócios e projetos. Ana é pós-graduada em comunicação estratégica e com MBA em gestão empreendedora em marketing digital. Em 2016, cruzou o Atlântico para cursar o mestrado em Cultura e Comunicação na Universidade de Lisboa, onde se aprofundou nos estudos de tendências. Seja bem-vinda, Ana! Que alegria estrear o Pod Marie com você, que tem uma história tão intimista com a Rede Sagrada e especial com o Colégio de BH. Obrigada, Thalita. Fico muito feliz pelo convite e muito feliz pelo convite ter vindo exatamente de você, que trabalha no colégio, com quem, né, com o qual eu tenho uma história bastante especial. Faz parte da minha carreira. Vamos começar, então, esse bate-papo? Bora lá. Para começar, o que é ser uma mulher empreendedora, Ana? Olha, eu acho que ser uma mulher empreendedora é ser uma mulher muito resiliente. Quer dizer, né? Não sei se é uma característica que eu posso citar, porque eu acho que a resiliência é uma característica das mulheres de forma geral, mas eu acho que é ser uma mulher muito disposta a desconstruir crenças para ocupar lugares que são muito naturais aos homens, né? Nós, brasileiros, nós não temos... Eu sou de uma geração, vou falar aqui, tenho 37 anos, sou de uma geração em que a formação empreendedora ela não acontecia nas escolas, na faculdade, enfim, em nenhum lugar, e isso fica ainda mais difícil quando você fala sobre empreendedorismo feminino, né? Se já não tinha essa formação de forma geral para mulheres, então é que não tinha mesmo. Então, é realmente preciso fazer esse trabalho de desconstrução aí de algumas crenças. Então, vamos partir para falar um pouquinho quais são os principais desafios dessa jornada empreendedora? Vamos. Bom, eu acho que o grande desafio é você começar a desenvolver uma visão 360 sobre o negócio. Mas antes de dar continuidade aqui a essa resposta, eu acho que eu preciso falar que também, fazendo um recorte aí, eu falo de um lugar de uma pessoa que escolheu empreender e o que não é a realidade para a maioria das mulheres, né? Muitas mulheres, principalmente depois da maternidade, elas passam aí a ver o empreendedorismo, a verem a necessidade de se tornarem empreendedoras por não terem mais espaço no mercado de trabalho. Então, esse não é meu caso. Então, no meu caso que escolheu, eu acho que eu pontuo como desafio essa questão, esse desenvolvimento de um olhar mais 360 sobre o negócio mesmo. Então, né, eu sempre, quando eu trabalhava em empresas, eu tinha ali o meu cargo e eu tinha as funções que eram restritas àquele cargo. Uma vez que eu me tornei empreendedora, eu precisei começar a aprender sobre tributação, sobre contratos, sobre uma série de outras coisas as quais eu não precisava ter contato trabalhando numa empresa. Então, eu acho que esse aprendizado que é constante, ele é bastante desafiador, porque tem sempre uma coisa que você não sabe que você precisa aprender. E acho que é importante você citar isso, porque desmistifica um pouco o romantismo em torno do empreendedorismo feminino, né? Então, o que é importante para se lançar assim, um novo projeto? Sim. Eu acho que é importante duas coisas, assim, o planejamento e a organização. E aí, né, você tocou no ponto
né, num ponto legal aí dos mitos, que eu acho que existem 2 mitos em torno do empreendedorismo, assim. Existem vários, na verdade, mas eu acho que a gente pode citar 2 como os principais. O primeiro deles é de que o empreendedor é a pessoa que vai trabalhar na hora que ela quiser, que ela vai ter flexibilidade, que eu não vou ter chefes mais, e é uma falácia, porque no final das contas, cada cliente é um chefe diferente, você precisa aprender a lidar, na verdade, com vários chefes ali, entre aspas, ao mesmo tempo. E depois, o segundo mito é de que a empreendedora é uma pessoa avessa ao risco, aquela pessoa que está disposta a perder tudo e tudo mais, quando também não é verdade. Eu estou lendo um livro bastante interessante chamado Atitude para a Inovação, da autora Ligia Fascione, e ela traz uma pesquisa que fala exatamente sobre isso, que, na verdade, os grandes empreendedores de sucesso são pessoas que empreenderam, né, iam empreendendo em suas horas livres, paralelamente a um emprego, a um trabalho fixo que pagava as suas contas. E isso é bastante importante, porque se no final das contas a gente está preocupado, e aí por isso que o planejamento é importante, porque se a gente está preocupada e a gente não sabe como que a gente vai pagar as contas no mês seguinte, a gente não vai conseguir ser criativo, a gente não vai conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer, e isso gera uma ansiedade tremenda. Então eu acho que é preciso ter bastante organização e bastante planejamento financeiro, planejamento emocional também, né? Porque são períodos de muitos altos e baixos, enfim. E também, eu penso assim, você falando, eu fui pensando aqui, essa trajetória tem muita gente para te colocar para cima, para torcer pelo seu sucesso, mas também tem muita gente que não acredita, que fala que não, você é doida, que você vai fazer isso, vai largar seu emprego, vai, né? Quem está nesse tipo de trajetória. O que mais te encorajou? O que mais também te fez perder a coragem? Assim? Sim, eu acho que isso é um ponto importante, porque geralmente as pessoas elas tendem a te falar, a aconselhar ou a ter opiniões de acordo com aquilo que elas consideram bons para elas, né? E não para você necessariamente. Então eu ouvi e ouço muitas falas desencorajadoras até hoje. Uhum. Então, mas você tem que trabalhar numa empresa, você tem que fazer uma carreira, né? Você tem que, né, ter uma estabilidade salarial, um dinheiro fixo entrando todo mês ali, uma receita fixa. E até hoje, assim, sempre... eu acho que muitas pessoas realmente não sabem como lidar com a instabilidade. A gente até estava conversando antes, né, da gravação começar, e eu contei que eu peguei Covid no início de fevereiro e precisei ali, né, eu fui bastante sintomática, precisei ficar uns dias mais off para poder me cuidar. E aí eu recebi um questionamento em torno de, mas quem vai pagar esses dias que você não está trabalhando? E aí, lógico, né, isso sempre faz a gente pensar, mas ao mesmo tempo eu pensei, não, por isso que é importante a gente trabalhar com pessoas humanas e que vão entender, né, quando a gente precisar tirar uns dias off, ficar uns dias mais quietinha e descansando. Então, e tem a questão do planejamento também, né? Exato. Você citou antes. Exatamente. Então, se a gente tem a organização e tem o planejamento, é importante também a gente pensar numa agenda que ela seja flexível e que ela abranja, de certa forma, assim, esses contratempos, que é da vida, né? Nós somos pessoas, seres humanos, nós vamos ter imprevistos, enfim, vai acontecer. E aí, mas ao mesmo tempo, uma coisa que é boa é à medida que você vai recebendo feedbacks, que você vai vendo o seu trabalho sendo recomendado a outras pessoas, você vai entendendo ali o resultado que você tem, o impacto que você tem na vida, no trabalho, no negócio de outras pessoas, isso é muito gratificante, então é isso que me alimenta. E é uma validação que ela precisa vir muito da gente mesmo, porque nem sempre as pessoas vão acreditar em você. Então você precisa... eu sempre achei que fosse um mito, sabe? Sempre achei que fosse uma coisa assim, isso não funciona. Mas é preciso que a gente não perca a habilidade de acreditar na gente mesma, porque é isso que vai fazer a gente ir adiante. E quem é empreendedor, empreendedora, não para nunca, né? Tá sempre tentando inovar, buscar uma coisa diferente.
E aí a gente viu que você lançou recentemente o Ouvidorama, que é um podcast que conversa sobre marketing, branding, comunicação, comportamento, tendências, justamente para falar um pouco dessa jornada da consolidação de um novo negócio da marca pessoal. Conta pra gente um pouquinho como que está sendo essa nova experiência. Sim. É uma experiência, assim, tem sido um desafio, né? Tem um podcast, vocês vão ver com esse projeto, mas é um novo trabalho. Mas ao mesmo tempo tem sido bem interessante, porque é isso. Eu tenho aí mais de 15 anos de experiência no mercado, sempre participei de bastante evento da área de comunicação e marketing, e ao mesmo tempo tinha um incômodo de estar sempre em contato com os mesmos exemplos de empresas bem-sucedidas, com grandes departamentos de marketing e comunicação, com uma superestrutura, e ficava incomodada, né? Quando a gente fala no Brasil, a gente tem aí um número grande de pequenos e micronegócios, e eu sempre pensei, não, como que os pequenos negócios podem ali absorver um pouco desse conhecimento, de tudo que os grandes aplicam, como decodificar esse conhecimento para os pequenos negócios. E aí veio a ideia do podcast, principalmente, né, de ser um podcast, de ser áudio, exatamente pensando nessa fadiga digital que a gente tem vivido, do contato extremo com telas. E assim, conversar com pessoas, entrevistar pessoas que fazem parte da minha jornada empreendedora também tem sido incrível. Então, tem sido uma experiência bem, bem desafiadora, assim. Eu falo que eu retomo, né, que eu resgato a jornalista que é em mim, porque a minha formação é em jornalismo, e para conversar com essas pessoas e voltar ao papel ali de ouvinte, de aprendiz. Tem sido muito gostoso. Ai, que bom. E a gente tem um perfil, né, @Ouvidorama no Instagram. Ouvidorama Podcast no Instagram e Ouvidorama no Spotify e ali em outros canais de streaming. Segue lá, gente. Tá super bacana, já pude conferir alguns. Não percam. Bom, e aí o papo tá excelente, né? A gente podia ficar aqui horas e horas falando do empreendedorismo feminino, que eu acho que é um assunto cada vez mais importante, que a gente tem que trazer em pauta mesmo, mas a gente precisa caminhar para o encerramento. Então, para finalizar, vamos aí uma dica de ouro para as mulheres que estão se lançando, né, no empreendedorismo, ou que já deram start no seu negócio? Sim, eu posso dar duas? Por favor. Bom, a primeira delas, e que eu acho que foi muito útil para mim, me ajudou bastante, coloque o investimento com saúde mental na sua planilha de investimentos, porque é muito importante, começa, né, no meu caso, eu comecei há 1 ano e meio, eu faço terapia, e eu comecei a entender de onde vinham várias crenças limitantes minhas, de, né, vários pensamentos, como que meus pensamentos eram construídos, e entender isso foi muito importante para eu começar a se desconstruir, para eu começar a, de fato, me enxergar e enxergar aí o meu lugar nesse mundo do empreendedorismo, que é bastante desafiador. Então, eu acho que para quem puder, cuide da saúde mental, tenha tempo também para praticar atividade física, para poder parar, para poder pensar e ver coisas novas, porque às vezes também a gente tende a ficar tão imersa ali naquele nosso espaço, e é importante a gente ter cuidado, né, com a nossa saúde de uma forma geral, vamos dizer assim. E a outra dica é que é um caminho bastante cheio de altos e baixos. Então, quando a gente começa, às vezes a gente começa por uma razão, por um contrato, um pedido que deu muito certo, e de repente a coisa, né, vão ter períodos muito bons e períodos muito ruins. Então é sempre bom resgatar as motivações e resgatar o que te fez escolher esse caminho, né, salva ali os elogios, salva os feedbacks positivos, uma pastinha para sempre consultar nos períodos ruins, porque é certo que vão ter altos e baixos, e são esses... tudo isso que você conquista nos altos que vai te ajudar a resistir aos baixos. Então, eu acho que isso é muito importante. Ana, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite para participar do Pós-Marie de estreia. Desejar que 2022 seja assim, um ano de muitas realizações nessa sua jornada empreendedora.
Muito obrigada, eu que agradeço. Fiquei muito honrada com esse convite, vindo aí de você, do colégio, que é muito importante, né? É muito importante para a minha jornada empreendedora. Enfim, eu só tenho a agradecer, foi um prazer. O primeiro episódio do Pod Marie contou com a participação da consultora em comunicação e marketing, Ana Poços, e abordou sobre o empreendedorismo feminino. Os espaços do mercado de trabalho também nos pertencem e cada vez mais vamos conquistá-los. Quanto mais troca e parceria tivermos nessa jornada, mais rica será a nossa caminhada. Até o próximo Pod Marie. Tchau, tchau!